Oi, meus queridos alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estou com saudade de vocês, mas estamos nós aqui, né, professores, eu e todos os meus outros colegas, sou da equipe pedagógica do colégio, né, buscando saídas, formas de continuar proporcionando a vocês a educação de qualidade. Então, essa aqui acredito que vai ser o primeiro vídeo de uma série de videoaulas que eu vou gravar para vocês, relativa aos temas de língua portuguesa que nós deveríamos estudar nesse momento em que estamos em isolamento social. Quero saber de vocês como é que está o hábito de estudo em língua portuguesa. Continue estudando? Não deixe de estudar. Revise os temas que nós já vimos, né? Os temas gramaticais e de escrita que nós já vimos e dê prosseguimento ao seu estudo, né? Com a programação, o planejamento que eu estou disponibilizando para vocês. Não deixem de acessar o Poliedro. Eu fiz lá para vocês uma parte, né, na parte de português, tem uma pasta quarentena. Acessem a pasta quarentena e vejam lá os materiais complementares que eu deixei para vocês estudarem, ok? Hoje, nessa videoaula, nós vamos ver sobre os adjetivos. Os adjetivos que compõem, que são uma das classes de palavras da morfologia. Vamos relembrar aqui rapidinho alguns conceitos? Primeiro conceito, classes de palavras. O que são as classes de palavras? Que também podem ser chamadas de classes morfológicas ou classes gramaticais. As classes de palavras pertencem à morfologia. Você se lembra que nós estudamos as áreas da gramática da língua portuguesa? Quais que são? Morfologia, fonologia, sintaxe e estilística, sei que você se lembrou aí. Cada uma dessas áreas da gramática estuda algo relativo à língua portuguesa, que nós sabemos que é uma língua muito rica e que, por isso, precisou ser desmembrada em algumas partes para facilitar seu estudo, nessa descrição, a sua análise. A morfologia é aquela área da gramática que se ocupa de estudar a estrutura, a forma e a classificação das palavras. Dentro da morfologia, nós temos a classificação em 10 classes de palavras. Quais que são essas classes de palavras? Nós já vimos anteriormente, de forma superficial, conceitos para essas, né? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nós estudamos... Deixa eu tentar consertar aqui. Desculpa, eu tô aprendendo a mexer nessas ferramentas, viu, gente? É super legal, mas dá um pouquinho de trabalho. Bom, nós estudamos mais a fundo o substantivo até agora, né? Mas agora nós vamos dar prosseguimento ao estudo com a classe de palavras adjetivo. Precisamos nos recordar que as classes de palavras são distribuídas em variáveis e invariáveis. Aqui as variáveis, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. E as invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nós já vimos o substantivo, mas é bom retomar o conceito, porque o conceito de adjetivo não pode ser compreendido se nós não tivermos entendido o que é um substantivo. Substantivo é aquilo que dá nome, que nomeia seres que podem ser animados ou inanimados, reais ou imaginários, nós já vimos isso, né? Nomeia objetos, ações, sentimentos, qualidades. Os substantivos podem ser comuns próprios, coletivos, concretos, abstratos, simples compostos, primitivos ou derivados. Isso nós já vimos. Isso. É importante, meu computador tá dando uns pequenos probleminhas. De vez em quando ele vai fechar assim, mas não liga não, tá? Eu vi esse slide na internet que eu achei muito bonitinho, essa imagem dos adjetivos, para nos ajudar a pensar. O que seriam os adjetivos, então? Vou dar para vocês, 5 segundos para vocês lerem a maior quantidade possível de adjetivos aí que vocês conseguirem, né, dessas palavras. Pensa aí em pelo menos uma situação, uma frase em que você consiga inserir um desses adjetivos. Por exemplo, simpático. O menino era simpático. A menina era simpática. O rapaz era tímido, o amigo era falador. Nós podemos inserir essas palavras aqui em determinadas situações, mas percebam que essas palavras sempre estarão ligadas a um substantivo
qualificando, atribuindo uma qualidade, uma característica, um determinante a esse substantivo. Então, enfim, o que são os adjetivos? Os adjetivos, vamos pensar no conceito de adjetivo por meio dessa tirinha aqui. Não vou ler para vocês, vou deixar que vocês leiam. Dá uma lidinha aí, um minutinho para vocês lerem. E aí, deu para quebrar a expectativa? Deu para entender que a esposa do H estava questionando a ele, e aí o amigo do H detonou, né? Então H não foi seu primeiro marido, porque o H definitivamente não tem cara de que um dia foi esbelto, bonito ou espirituoso. Enfim, percebam que a esposa do H utiliza uma série de palavras que caracterizam o H como ele era há 20 anos. Atribuem a ele características, qualidades. Nesse caso, qualidades positivas, né? Quais que são essas palavras que a esposa do H utiliza para qualificar seu esposo? Eu sei que você respondeu essas aqui, ó. Esbelto, bonito e espirituoso. São essas as palavras que a esposa do H utiliza para caracterizá-lo, atribuir a ele um determinante, atribuir a ele um especificador. Então, afinal, o que são os adjetivos? Qualidades ou características, palavras que atribuem qualidades ou características ao substantivo. Por exemplo, substantivo sapato, amor e guarda-chuva. Todos são substantivos, né, que atribuem nome a alguma coisa. No caso de sapato, um objeto, amor, sentimento, guarda-chuva também um objeto. Observe que não é qualquer tipo de sapato, é um sapato novo. Então, é um determinante do sapato, é uma característica, é uma atribuição. Amor, não é qualquer tipo de amor, é um amor quente. Poderia ser um amor carinhoso, poderia ser um amor cansativo, poderia ser um amor paciente. Né? Nós podemos caracterizar de N formas o amor. E como é que nós caracterizamos esse substantivo amor? Por meio de um adjetivo. O adjetivo pode ser simples ou composto. Simples quando ele for formado por uma só palavra e composto quando ele tiver mais de uma palavra. Por exemplo, blusa azul. O azul vai ser o adjetivo que caracteriza a blusa, não é qualquer tipo de blusa, é uma blusa de cor azul. E se eu disser blusa azul marinho? Não é qualquer tipo de blusa, é uma blusa azul. E não é qualquer tipo de azul, é um azul marinho. Então, o azul marinho é o adjetivo composto. Bom, o adjetivo, então, são palavras... aquele problema que eu falei com vocês. A tela fica voltando, desculpa. Palavras que dão características positivas ou negativas aos substantivos, modificando, especificando ou atribuindo-lhe qualidades ou defeitos, modos de ser, estado ou aparência. Ok, então esses são os adjetivos que podem atribuir qualidades, características positivas e negativas, não necessariamente qualidades que sejam positivas o tempo todo, tá? Eu vou deixar assim, gente, porque meu notebook não quer ajudar. Olha só, os adjetivos são palavras variáveis. Se são palavras variáveis, são palavras que podem fazer o quê? Flexionar, sofrer flexão. Podem se flexionar em gênero, número ou grau. Beleza. Nós sabemos que gênero é feminino e masculino. Número, singular e plural. E grau? Aí o grau dos adjetivos não vai ser igual ao grau dos substantivos. Eu imagino que você deve ter pensado aí, diminutivo ou aumentativo, mas isso serve para o substantivo, tá? Para adjetivo vai ser outra coisa, grau comparativo e grau superlativo, que a gente vai ver na nossa próxima videoaula, não hoje. Hoje nós vamos focar no gênero e no número. Para a flexão dos adjetivos, qual que é a regra geral? O adjetivo deve ser flexionado em gênero e número para combinar com o substantivo a que se refere. Como assim? Se nós temos aqui um substantivo que é masculino, singular, o adjetivo tem que ser masculino, singular, marido, esbelto. Maridos, esbeltos. Aqui eu tenho masculino, plural, então o adjetivo tem que estar no masculino, plural. Se eu tenho feminino, por exemplo, o feminino de marido, a esposa, né? Nós temos aqui substantivos biformes. A forma marido para o homem e a forma esposa para mulher, né? Para feminino. Esposa, se eu tenho então a palavra feminina, singular,
o adjetivo tem que estar no feminino singular. Esposa, bela. E se eu tenho esposas, eu preciso de um adjetivo que esteja no feminino plural, esposas belas. Ok? Então, o adjetivo deve sempre combinar com o substantivo em gênero e número. Os adjetivos, no que se refere à flexão em gênero, os adjetivos podem ser uniformes e biformes. Lembra da classificação do substantivo uniforme e biforme? O substantivo uniforme é aquele que tinha apenas uma forma. Adjetivo também. Adjetivo uniforme é aquele que tem apenas uma forma, uma forma para aquele adjetivo, que vai se referir tanto ao feminino quanto ao masculino. Por exemplo, aluno, eficiente. Aluna, eficiente. Menino feliz, menina feliz. Filho amável, filha amável. E os adjetivos biformes são aqueles que têm duas formas para o adjetivo, a forma feminina e a forma masculina. Por exemplo, aluno, dinâmico, aluna, dinâmica. Menino, atencioso, menina, atenciosa. Filho, querido, filha, querida. Então, lembre-se que os adjetivos podem ser classificados em uniformes e biformes. Uniformes, uma forma, biformes, duas formas, uma para cada gênero, né? Feminino e masculino. Ok, nós sabemos que os adjetivos podem se flexionar também em número singular plural. Os adjetivos simples vão seguir a regra do substantivo simples para a formação do plural. Por exemplo, adjetivo terminado em O simplesmente vai ganhar a consoante S, né? Bonito, bonitos. Terminada em A, bonita, bonitas. E quando terminar com uma consoante, né? Por exemplo, feliz, termina com a consoante Z. Eu acrescento a vogal, né? A vogal E e a consoante S. Feliz, felizes. E quando terminar aqui, por exemplo, com a consoante L, eu retiro o L e coloco o IS, amável, amáveis. Vejam que segue a regra do substantivo para formação de plural. Terminou em vogal, coloca S. Terminou em consoante, você vai analisar qual consoante que é e vai acrescentar o final que lhe corresponde, ok? Bom, isso é a regra civil para adjetivo simples, né? E quando for adjetivo composto, adjetivo formado por duas ou mais, mais de uma palavra, né? Duas palavras. Quando eu tiver adjetivo composto, somente a última palavra do adjetivo vai alterar o gênero. Por exemplo, tem aqui o adjetivo composto médico odontológico, para convênio, que é uma palavra masculina. Se eu tiver clínica, como é que fica? Clínica médico odontológica. Somente a última palavra do adjetivo composto aqui, ó, médico odontológico, que vai para o feminino. Então, vai ficar clínica médico odontológica. E quando for plural e singular, como é que vai fazer? Do mesmo jeito. Só a última palavra aqui que vai ganhar a marca de plural. Turista luso brasileiro. Como é que fica no plural? Turistas luso-brasileiros. Então, somente a última parte da palavra do adjetivo composto vai ganhar a marca de gênero e a marca de número, ok? Especificidades, exceções aqui. Surdo-mudo, nós já vimos, olha só, a última palavra do substantivo composto que vai ganhar a marca de plural de número e gênero, né? Plural singular, feminino e masculino. Mas tem exceção, a palavra surdo-mudo, as duas ficam no plural. Se eu colocar, por exemplo, o menino surdo-mudo, os meninos surdos-mudos. Exceção à regra, tá? Azul marinho, azul celeste e ultravioleta são palavras invariáveis. Em tese, seguindo essa regra aqui, seria assim, blusas azul marinhos, mas não é. Como é que fica? Blusas azul marinho, blusas azul celeste, raios ultravioleta, tá? Porque essas palavras são invariáveis, não vão para o plural, ok? Nem mudam de gênero. Os adjetivos referentes a cores são invariáveis, quando o segundo elemento da composição é substantivo. Por exemplo, verde, oliva. A palavra verde é um adjetivo, qualifica, atribui qualidade. Oliva é um substantivo, é um nome. Então, verde, oliva não vai para o plural, nem azul piscina. Por exemplo, azul claro, as blusas azul claro. Aí o claro vai pro plural,
Porque nós temos um adjetivo, né? Azul é adjetivo e claro também é adjetivo. Então, tudo tem que ir para o plural. Mas aqui, quando eu tenho adjetivo, em que a primeira palavra é um adjetivo e a segunda é um substantivo, não vai para o plural, tá? Porque combinação de adjetivo com substantivo, o substantivo vai permanecer no singular, na combinação de adjetivos compostos, formados por um adjetivo e um substantivo. Bom, na nossa próxima aula nós vamos ver o grau dos adjetivos, a próxima videoaula que eu vou gravar para vocês. Para essa, eu espero que eu tenha contribuído por meio desse vídeo, que vocês tenham compreendido, então, que um adjetivo é uma palavra que atribui característica, qualidade a um substantivo e que esse adjetivo pode variar em número, gênero e grau. Variação de gênero feminino e masculino, variação de número singular plural, que segue a regras específicas para essa variação. Nos próximos capítulos, nós vamos ver o grau dos adjetivos. Enquanto isso não acontece, acesse a página do 6º ano, né? E acesse a parte de quarentena. Faça as atividades relativas às nossas aulas anteriores, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.